nesta manhã, não há porquê não estarmos contentes e gozosos na presença de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, com a igreja, acerca de tomar decisões. Amém? Toda a gente na vida toma decisões. Pontualmente há decisões que são mais importantes, pontualmente há decisões que temos que tomar que são menos importantes. Quem sabe nesta manhã, todos nós que aqui estamos, temos decisões pendentes para tomar. Decisões que estão aí à espera de serem tomadas. Decisões que têm vindo à nossa vida, as quais temos adiado. E o Senhor nesta manhã, creio que nos quer falar que é tempo de tomar decisões. Vai sendo tempo de assumir opções na vida. E eu gostaria que pudesses inclinar o teu rosto comigo e ter um momento de oração. Porque, na verdade, se não for por meio do Espírito Santo de Deus, que eu creio está neste lugar, com toda a certeza, Ele é o Senhor da sua igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas e, Senhor, nesta manhã, tomamos a decisão de escutar a Tua palavra, Senhor. Nesta manhã, Senhor, agradecemos essa oportunidade que Tu nos dás. Sabemos que há muitas vezes tantas dificuldades, Senhor, para poder ouvir a Tua voz no meio do arraial, no meio da confusão, no meio do barulho, Senhor, no meio do nosso próprio barulho interior, dos nossos conflitos interiores. Não temos a capacidade, a sensibilidade para poder receber, Senhor, a Tua palavra e para poder escutar a Tua voz. Nesta manhã eu peço o Teu favor, Senhor, sobre cada uma das vidas que aqui estamos, Senhor. Que Tu possas falar ao nosso coração e possas nos ajudar, Senhor, a entender a mensagem, a recebê-la e a pô-la por prática. Pai, Te agradeço todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Damos um aplauso a Cristo. Amém. Gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 6. No verso 53. E a dado momento tinha acontecido o milagre da multiplicação dos pães por este tempo. E Jesus seguia rodeado de uma série de pessoas, as quais ele conhecia o seu coração, conhecia as suas motivações, porque não podemos esconder as nossas motivações daquele que tudo ouve, daquele que tudo vê, daquele que é omnipotente, omnisciente e omnipresente e que nada está encoberto aos seus olhos. Diz a palavra de Deus que um dia todos, sem exceção, teremos que prestar contas a Ele. Amém? Então o Senhor seguia com uma série de pessoas, uma série de multidão que normalmente seguiam a Jesus e Ele conhecia os seus corações e porventura sabia que algumas daquelas pessoas não o seguiam realmente pela motivação certa. E então, a dado momento, aqui a partir do verso 53, o Senhor diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Quem será, pois,
Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são verdade. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia trair. E prosseguiu por causa disto. É que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E agora diz aqui, irmãos, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém? E vamos parar aqui. Muitos dos seus discípulos o abandonavam ou o abandonaram e já não andavam com ele. Para estas pessoas, este foi o vale da decisão. E é necessário que tu e eu saibamos que é necessário muitas vezes na nossa vida tomar decisões e estar preparado para as tomar. Muitos eram aqueles que seguiam a Jesus, muitos eram aqueles que iam à igreja, muitos eram aqueles que confessavam o nome de Jesus, muitos eram aqueles que esperavam ver os milagres de Jesus, receber as benesses, as beneficências que o simples facto de andar juntamente com os discípulos de Jesus e juntamente com Jesus, muitos eram esses que realmente esperavam e andavam com ele porque sabiam que dali provinha algum benefício. No entanto, Jesus, conhecendo o seu coração e Jesus conhecendo o nosso coração, nos diz hoje aqui neste lugar, nesta igreja, necessário é que comais o meu corpo e bebeis o meu sangue, comais a minha carne. Significa dizer que Jesus está a dizer que a vida de servir a Cristo, a vida de seguir a Cristo não vai ser uma vida, por assim dizer, literalmente isto quer dizer que não vai ser uma vida de facilidades. Não vai ser uma vida de rosas, como nós costumamos dizer. E vai haver muitos momentos na nossa vida em que temos que tomar a decisão. Provavelmente hoje há aqui pessoas que vivem inquietamente no seu interior, porque não conseguem tomar a verdadeira decisão de seguir a Cristo. Provavelmente pensam que estão inquietas, que estão confusas e que estão, digamos que, inseguras pelo facto de estarem num ambiente que não é propício, pelo facto de não estarem a fazer aquilo que gostariam de estar a fazer na sua vida. Mas eu quero dizer nesta manhã, se tu estás inquieto, se tu estás confuso, é porque verdadeiramente tu não encontraste ainda a vida. É porque verdadeiramente tu não comes do corpo, nem bebes do sangue. Essa é a verdadeira razão pela qual tu não te sentes bem na igreja. Essa é a verdadeira razão pela qual tu não te sentes bem contigo próprio, nem com aquelas pessoas que te rodeiam. Porque ainda não conheces o milagre de Cristo na tua vida. E por isso é que eu digo, há decisões que têm que ser tomadas na vida das pessoas. Há decisões que são primordiais. Há decisões que não podem ser adiadas mais. E Jesus, a cada momento das nossas vidas, em cada etapa, em cada patamar, Ele prepara o momento-chave. Ele preparou o momento-chave para aquelas pessoas. Ele sabia que eram multidões que se arrastavam, mas Ele conhecia o coração das multidões. Esta obra tem crescido sobremaneira. Esta igreja, de sobremaneira, tem crescido. Há muitas pessoas, vejam só uma sala cheia, que bênção, que maravilha. Há muitos jovens entre nós, graças a Deus. Alguns deles já são os nossos filhos. E outros se têm agregado a nós. Mas o que nós devemos estar preparados para nós próprios e para passarmos aos jovens que vêm atrás de nós, é que vão passar várias vezes pelo vale da decisão. E mediante a forma como estejam em Cristo, vão tomar a decisão certa ou errada. Diz que neste então, muitos foram aqueles que abandonaram, já não servia mais, o discurso era duro, não era para as suas vidas aquele tipo de situação. Eles estavam convencidos que servir a Cristo e andar com Cristo era outra coisa, era sempre uma vida de benesses. Era sempre uma vida de multiplicação de pães e de peixes e de milagres e de todas as coisas boas e agradáveis aos nossos olhos. Os filhos de Deus têm que estar preparados. Fomos chamados para ser participantes de um reino de luz e de verdade, sim, mas também somos participantes para levar o peso do pecado deste mundo. Porque para isso fomos chamados, para levar o peso do pecado deste mundo. Tal qual como Neemias, um exemplo de um homem que, estando afastado dos seus, teve, por um momento da sua vida, decidir
arcar com o peso do pecado do seu povo. Pois que orou ao Senhor e disse: Senhor, perdoa-nos porque temos pecado contra Ti, eu e o meu povo. Temos falhado. E é esta a postura e a condição daqueles que estão em Cristo ou querem estar em Cristo. E diz então no verso 67, diz: perguntou Jesus aos 12, aqueles que eram mais próximos. O Senhor estava aqui a fazer uma seleção, sabes? O Paulo Bento teve que fazer uma seleção. São tantos os jogadores nacionais que jogam bem, que são bons de pé, são bons de bola, como se costuma dizer. Mas ele teve que selecionar aqueles que ele achava que eram os melhores. E havia 12 homens neste então que Jesus se preocupava e tinha digamos, dirigiu o seu foco para estes 12 homens, pois eles haveriam de ser aqueles que fundariam a igreja, aqueles que dariam continuidade ao ministério de Cristo. Seriam eles aqueles que tinham que estar preparados para a decisão certa. Então ele disse, no verso 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? E a pergunta é esta hoje: quantos quereis ficar e quantos quereis retirar-vos? Mas que haja uma decisão na nossa vida. Quantos quereis servir a Cristo verdadeiramente ou quantos quereis ser apenas partícipes daquilo que são as bênçãos que os outros recebem? Queremos ser participantes ativos ou queremos ser participantes passivos? Queremos somente servir a Cristo por uma questão de orgulho próprio ou queremos servir a Cristo por um chamado, por uma convocação, por uma voz que nos chama e que não nos permite voltar atrás no momento da amargura, no momento da aflição? Sim, porque muitos são aqueles que andam como a onda do mar, para a frente e para trás. E quando andamos com a onda do mar para a frente e para trás, não significa dizer que saímos das portas físicas deste ministério. Não, dentro do próprio ministério, dentro da própria igreja, há pessoas que andam como a onda do mar para a frente e para trás, porque uns dias estão bem, outros dias estão mal. E porquê? Porque na verdade ainda não tiveram um encontro com Cristo. Porque na verdade não estão dispostos a comer da carne, não estão dispostos a beber o sangue. E a carne, o corpo tem que se comer todo. A parte melhor, a parte mais formosa e a parte menos boa. E este é um chamado para a igreja. Este é um chamado para aqueles que se dizem filhos de Deus e discípulos de Cristo. Não quereis vós também seguir aqueles que não me querem seguir? Estejam à vontade, porque eu só quero comigo aqueles que realmente entendam o chamado. Eu só quero comigo aqueles que estejam dispostos a sofrer, a padecer, a tomar a sua cruz. Sim, porque cada um tem que tomar a sua cruz. Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua, ou é a cruz do outro? Não, a sua cruz. Muitas vezes temos mais facilidade em aparentemente tomar a cruz dos outros, querer resolver o problema dos outros, estarmos sempre dispostos a dar opiniões aos outros, quando nós próprios não estamos dispostos a tomar a nossa cruz, a tomar o peso do nosso pecado e a colocá-lo diante de Jesus. Não estamos dispostos a mudar, não estamos dispostos a ser um só, não estamos dispostos a estar no mesmo objetivo, estamos dispostos a ir em pós das nossas próprias convicções. Mas Jesus, Ele queria apurar uma igreja, queria apurar um povo, Ele queria qualidade. Jesus não queria quantidade, Jesus queria qualidade. Hoje temos aqui uma sala bonita. A nível nacional este ministério é um ministério frondoso, tem muita gente, mas Jesus está continuando a querer qualidade e não quantidade. Jesus segue enviando palavra dizendo que quer qualidade e não quantidade. Não importa as multidões normalmente elas fazem confusão, as multidões geram confusão, mas onde na verdade há meia dúzia de homens e de mulheres tementes a Deus que oram convictamente, que na altura da adoração esquecem tudo e levantam os seus braços aos céus e expõem o seu coração diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, a sua fragilidade. Deus nesse lugar vai se manifestar. Deus não anda à procura de multidões e de homens fortes. Deus está à procura de almas que estão famintas, que estão sedentas da sua presença, de corações que reconheçam humildemente que nada podem fazer sem Ele. É estes que Deus quer ter na sua casa, ter à sua beira. E por isso Ele disse naquele então, não quereis vós também segui-los? Segui-os pelo seu caminho. E diz que um homem dentre eles disse, no verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para que sítio? Para que emprego? Para que direção na vida? Para que doutrina? Para que filosofia? Para que pensamentos? Para que filosofia? Para onde iremos nós, Senhor?
se és tu que tens as palavras de vida. Amém? É o Senhor que é a vida. Ele é a vida. Tu tens as palavras de vida. E por isso, e nós temos querido e conhecido que tu és o santo de Deus. Amém? Então este homem, ele reconhecia que na verdade só em Cristo havia salvação, que não valia a pena ir em pós das multidões, daqueles que se afastavam, porventura com conselhos muito práticos. Olha, eu conheço ali um lugar que é melhor que este. Olha, eu vou ter uma oportunidade de vida melhor que este. Olha, eu vou ter um bom emprego. Olha, eu vou ter isto, eu vou ter... Podemos ter tudo isso, contanto que a prioridade seja Cristo. Contanto que a prioridade seja Cristo. E o que o Senhor estava a dizer neste momento a estes homens era isso mesmo. Eu quero apurar uma igreja porque eu quero uma igreja cuja prioridade seja eu. As prioridades têm que estar definidas na igreja. A igreja pode ser grande, mas se a prioridade não estiver definida, tudo se desvanece porque não tem qualidade. Podemos ser muitos. Podemos agarrar amanhã, fazer uma campanha evangelística, irmos todos para a rua, todos os que estamos nesta sala, convocamos os do Norte. Vêm alguns irmãos de Espanha para apoiar. E juntamos-nos aí numa praça em Lisboa, onde quer que seja, e fazemos um grande arraial. E cantamos e saltamos. Mas se na verdade, dentro desse arraial, não houver homens cujo coração é voltado para Cristo, nada acontece. Amém? Nada acontece. Temos de ter um coração voltado a Cristo. Porventura, vêm momentos de decisão na nossa vida, é importante que eles venham. Lucas 14, 25. Uma vez mais fala nas multidões. Grandes multidões o acompanhavam, diz a palavra de Deus. Grandes multidões. Era famoso, embora não buscasse a fama. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e a mulher, e a filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? O Senhor continua a falar em multidões, e continua a falar em tomar a sua cruz, e continua a falar em renúncia. Mas a igreja cada vez está menos propensa, menos disponível a tomar a sua cruz e a renunciar. Quando fala aqui aquele que não nega o seu pai, sua mãe, filhos, aquele que não nega, não significa dizer que temos que abandonar as pessoas, não interpretem mal. Quando aqui diz assim, diz, aquele que não me tem a mim como prioridade, diz o Senhor. Aquele cuja prioridade não sou eu, e é o seu pai, a sua mãe, a sua família, o casamento, a perspectiva de casar. Há pessoas na igreja que enfocam-se na perspectiva de casar e já está. Passa a ser a prioridade da sua vida. Tantos e tantos casos neste ministério, nesta igreja, de pessoas que colocaram a prioridade no sítio errado. A prioridade estava errada na sua vida. E seguiram até ao final com aquela prioridade. Aparentemente tinham a prioridade de Cristo, mas não tinham. E logo quando a prioridade deixou de existir, por algum motivo, os seus braços desfaleceram. Porque na verdade a sua vida não estava sustentada em Cristo. Estava sustentada numa prioridade que estava errada. Estava sustentada numa perspectiva de se casarem. Estava sustentada numa perspectiva de mudar de ministério. Estava sustentada numa perspectiva de ir dirigir algum tipo de ministério. Estava sustentada em algum tipo de perspectiva que não passava por ficar neste ministério. E quando isso aconteceu, as pessoas deram-se mal. Por isso a nossa prioridade, a prioridade da igreja, a prioridade dos 12 discípulos tinha que ser Cristo. Beber o sangue e comer a carne, comer toda a palavra. E não só ouvi-la, mas pô-la em prática, porque isso é que é comer a palavra. Porque isso exige renúncia. Comer a palavra de Deus, comer o seu corpo, beber do seu sangue, está diretamente relacionado com renúncia. Está diretamente relacionado com deixar para trás algo. Eles tiveram que deixar para trás toda a sua anterior vida, o propósito que tinham na sua vida. E muitos na igreja não o conseguem fazer.
Muitos na igreja estão a adiar esse momento da decisão. A decisão de deixar o seu passado para trás. Porque a palavra de Deus diz que as novas criaturas são quando estamos em Cristo. E em Cristo, somente em Cristo, somos novas criaturas deixando o velho para trás. Diz que, e o passado, o velho, ficou para trás. Mas quantos na igreja têm isto como prática na sua vida? Renunciar ao passado. Porque muitos têm adiado a decisão. É uma decisão que temos que tomar. Eu conheço muitas pessoas no ministério que são boas pessoas. Dizemos até que têm um bom coração, contrariamente àquilo que a Bíblia diz. Não há um bom coração sequer. Mas pronto, a gente até diz, este homem, esta mulher, este jovem tem um bom coração. Quando dizemos de uma forma positiva, que é uma pessoa disposta, uma pessoa aprazível de estar com ela, tem um bom coração. No entanto, não consegue dar passos mais para além. Não consegue deixar o passado. Não tem a capacidade de tomar a decisão. A decisão de deixar o passado para trás e entregar-se definitivamente nas mãos de Cristo. Eu penso que para muitos esse será o ponto de viragem. Deixar totalmente o passado para trás. Muitos ainda vivem na perspectiva de conseguir voltar, tal qual o povo do Egito, a dado momento no deserto, desejou voltar atrás. E muitos na igreja hoje estamos assim, com o desejo ainda, com a perspectiva ainda de podermos voltar a refazer uma vida nova através do passado. Uma vida nova através do passado. Se o passado foi aquilo que nos fez chegar aqui, será que há alguma coisa importante do passado a aproveitar? Será que há alguma coisa importante do passado que deva ser colocada prioritariamente à frente de Cristo na nossa vida? Pergunto. Eu não tenho nada no meu passado, o qual devo colocar à frente de Cristo. Porque as coisas do meu passado não me fizeram ter a vida que eu tenho hoje em Cristo. Foi Jesus Cristo que me fez ter a vida que eu tenho hoje. Amém? Então a prioridade da minha vida tem que ser Cristo. E eu tomei essa decisão. E a decisão está nas nossas mãos, está nas mãos de cada um. A decisão não está nas mãos do pastor, se ele me favorece ou se ele deixa de me favorecer. A decisão não está se o ministério onde eu estou inserido vai de acordo aos meus projetos, aos meus planos. Não. A decisão de servir a Cristo e entregar totalmente a sua vida está em nós. A decisão está em nós. E ela deve ser tomada. Jesus espera que ela seja tomada. Jesus está-nos a perguntar, e vós não quereis ir também? E para muitos dirá, e vós, quando volteis outra vez atrás? Porque muitos já foram. Estão aqui na igreja, mas não estão em Cristo. Também dizem que são duras palavras de ouvir, que o discurso é muito duro. E são aqueles que por um motivo ou por outro estão a adiar uma decisão, a decisão de voltar atrás. Aquela mesma decisão que o filho pródigo teve que tomar. Muitos por vergonha, por preconceito, por algum tipo de medo ou de temor, não querem tomar a decisão mais importante das suas vidas. A decisão de voltar à casa do Pai. A decisão mais importante das nossas vidas. Não há mais nenhuma decisão, por mais que tu procures na tua vida, relacionado com a família, relacionado com a tua vida particular, relacionado com o ministério, relacionado com aquilo que seja, não há decisão mais importante na tua vida e na minha vida que não seja aquela de voltar todos os dias à casa do Pai. Não há mais nenhuma decisão. Porque na casa do Pai temos o conforto. Na casa do Pai temos todas as respostas para a nossa vida. Por isso é que o filho pródigo analisou a sua vida, caiu em si. Mas quantos da igreja caem em si? Quantos da igreja reconhecem que estão a caminhar na direção errada, fazendo parte de um corpo, de um ministério, no entanto estar a caminhar na direção oposta? Cada um de nós tem que se analisar e saber em que direção estamos a caminhar. O momento da decisão, ele chega à nossa vida. E é bom que tomemos a decisão acertada. Se alguém quer vir após mim e não se negar, não aborrecer, não renunciar, não pode ser meu discípulo. E Deus está à procura de discípulos. Quando Ele parou aquela gente e disse, ei pessoal, espera aí, isto já são muita gente atrás de mim. Isto já chega. Não podemos continuar assim. Qualquer dia está aí a SIC, a TVI, a querer filmar porque há aqui fenómenos. Somos muitos. Então vamos aparecer todos na televisão porque isto dá impacto.
Irmão, o que impacta as nossas vidas é Cristo. E aquilo que impacta os outros através de nós é Cristo em nós. E Jesus podia dizer, meus amigos, isto é bom, olha lá quantos é que já se agregaram, vamos. Qualquer dia eu chego a Madrid e os últimos ainda estão a sair de Lisboa. Tal eram as multidões. Mas Jesus Cristo não quer multidões. Quer almas contritas, corações entregues, dispostos a renunciar, a morrer a si próprios. No momento da verdade, no momento de chave, não buscando o seu, buscando aquilo que é de Deus. Amém? E diz mais no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Convocou a multidão. Disse: amigos, olha, isto é assim. Eu não vim aqui para arranjar um clube de muita gente. Porque eu sei que quando há muita gente não há qualidade. Eu prefiro um número restrito de pessoas com o coração entregue. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém? Mas de que vida é que Jesus estará a falar? Da vida nova em Cristo? Vamos perder a vida nova que Ele nos deu? Não. Jesus está a falar da vida do passado, da velha vida, dos velhos conceitos, da velha forma de existir e de fazer as coisas. Dos velhos conhecimentos. Jesus Cristo está a falar do nosso passado, tudo aquilo que representa a vida que nos trouxe até aos seus pés. Ou seja, não dá para ir buscar outra vez a velha vida e querer ajeitar e viver umas vezes uma vida nova e outras vezes uma vida velha, como que retalhando, pondo um retalho. A palavra de Deus diz que isso é impossível. Não podemos colocar tecido novo em pano velho. Amém? Não podemos misturar as águas, não podemos misturar as coisas. A água não se mistura com o azeite. E hoje em dia temos uma igreja com falta de poder de decisão por Cristo. E essa igreja o que faz é tentar misturar a água com o azeite. Essa igreja o que faz, muitas vezes nas nossas vidas o que fazemos é tentar pôr um remendo de pano novo na nossa velha vida. E diz que não vai, a velha vida não vai suportar. E por isso muitos não suportam. Porque tentam remendar as vidas com alguns princípios bíblicos, com algumas formas de estar na igreja, com algumas palavras que aprendem. Isso são remendos novos em pano velho. E o pano velho é o nós querermos manter ainda a nossa velha vida, viva, existente. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Amém? O Espírito Santo de Deus não vai poder coabitar na velha vida, na velha carcaça cheia de pecado. Não vai poder. Não vai poder habitar aí. A luz não pode dar-se com as trevas. Amém? A luz não se dá com as trevas. Então a decisão está nas nossas mãos. O Senhor está a dizer: parem aí, parem nessa desenfreada correria. Porque é necessário que entendam qual é o propósito, qual é o objetivo. Não é uma grande multidão. São corações decididos por mim. Marcos 8, 30... peço perdão. Isaías 53. Jesus levou a sua cruz. Amém? Isaías 53, a partir do verso 1, diz a palavra de Deus: quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido e de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Esta era a cruz de Cristo, esta foi a cruz de Cristo. Amém? Levar sobre si o peso da nossa culpa, do nosso pecado. Ele decidiu que tinha que levar esse peso e essa culpa. E está a chamar pessoas que estejam decididas a tomar sobre si a sua própria cruz para poder servi-lo, para poder segui-lo. Mas ele veio primeiramente dar o exemplo. Primeiramente ele diz que tomou sobre si a sua própria cruz e o peso do nosso pecado. Essa era a sua cruz. Eu não sei qual é a cruz que tu tens que carregar. Jesus Cristo teve uma cruz pesadíssima para carregar. Do peso da culpa, do pecado de toda a humanidade. Ele teve que carregar. Essa era a sua cruz. A sua cruz não se representava pelos X quilos que o madeiro pesava. A cruz era muito mais pesada do que isso. Muitas vezes a responsabilidade que nós levamos, muitas vezes a carga interior que nós continuamos a carregar, ela não é representada pelo nosso aspecto exterior. Muitas vezes as pessoas tentam aparentar um peso muito inferior àquilo que levam nas suas vidas. Eu não sei qual é o peso da tua cruz. Eu sei que o peso da cruz de Cristo não era representado pelo peso da madeira que ele carregava. Era representado pelo teu e pelo meu pecado. E isso é um peso enorme. Era um peso que jamais algum homem poderia suportar. Mas ele levou, ele decidiu levar. No vale da decisão ele disse, eu vou levar o peso desta humanidade. Agora, qual é o peso da tua culpa? Qual é o peso do teu pecado? O que é que a ti, no teu interior, te faz carregar? Quanto é que pesa aquilo que tu tens de carregar todos os dias da tua vida? Tu tens que o carregar e trazê-lo aos pés de Cristo, amém? Para que Ele possa aliviar, mas tu tens que carregar essa cruz. E essa cruz muitas vezes nós não a queremos carregar. Preferimos dar a entender que o peso que levamos é muito mais ligeiro, que as coisas vão boas, que as coisas estão bem, com uma dificuldade aqui e outra acolá, mas as coisas vão seguindo bem. E muitas vezes isso não corresponde à realidade. Isso não corresponde à realidade. Levamos um peso o qual não podemos suportar e por isso não agarramos na nossa própria cruz e não decidimos trazê-la aos pés de Cristo. Amém? E o Senhor está à espera que tu o faças, que agarres na tua cruz a cada dia e a tragas aos pés de Cristo. E reconheças que não tens a capacidade sozinho de a levar. Queres poder servir-lhe, queres poder agradar-lhe, mas não tens essa capacidade, porque tens uma cruz demasiadamente pesada. Traz essa cruz a Cristo. Traz essa cruz aos pés de Cristo. Carrega-a tu. Sê valente, sê corajoso, porque o reino de Deus é dos valentes e dos corajosos. Porque esse foi o espírito que o Senhor nos deu. O espírito de valentia, o espírito de domínio próprio, de podermos tomar as decisões certas na nossa vida. Porquê continuar a tomar decisões erradas ou adiar as decisões que são certas? Continuamente estamos a adiar decisões. Mateus 19, capítulo 16.
momentos de decisão na nossa vida. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Uma decisão adiada. Uma decisão adiada. Depois de fazeres aquilo que eu te digo, vem e segue-me. Após deixares aquilo que é pertença tua, que é teu, que é a tua prioridade, após deixares a velha vida para trás, após decidires em ti que é verdadeiramente a mim que me queres seguir, após decidires que eu serei a tua prioridade, então vem após mim e serás bem-vindo. Amém? Serás bem-vindo. Jesus diz: seremos bem-vindos, mas no vale da decisão temos que tomar a decisão certa. Este jovem adiou a decisão. A sua prioridade não era Cristo, sem dúvida alguma. Provavelmente nas nossas vidas também temos tomado ou adiado algumas decisões porque não temos colocado a Cristo como prioridade. O meu convite é que tu nesta manhã possas colocar ao Senhor Jesus Cristo na tua vida como prioridade. Acima de todas as tuas coisas, acima de todas as tuas outras prioridades. A prioridade das prioridades é Jesus Cristo. Então, vimos que aqui este rapaz tomou uma má decisão. A decisão mais errada que podia ter tomado na sua vida foi, ao receber o chamado de Jesus, ao receber diretamente do Senhor as palavras as quais devia seguir a Cristo, rejeitou. Porque, na verdade, havia coisas na sua vida que ele não estava disposto a deixar. Provavelmente aquelas pessoas que há bocado lemos que Jesus, a multidão que se abandonou, os discípulos que começaram a abandonar a Jesus, provavelmente também tinham outras preocupações na vida. E aquele discurso que Jesus estava a falar era um discurso que vinha de encontro aos seus objetivos e às suas prioridades. E normalmente é assim, muitas pessoas não aceitam seguir a Cristo, não aceitam a decisão de servir ao Senhor, porque sabem que isso vai trazer uma transformação grandiosa na sua vida. Vai trazer uma transformação tal que essas pessoas não mais poderão ser as mesmas. E as pessoas têm a percepção que isso é assim que acontece. E por isso, no seu íntimo, no seu interior, as pessoas rejeitam o abandono, porque é necessário que nos abandonemos. É necessário que sejamos como Pedro, como Simão Pedro, e digamos: Senhor, para onde iremos nós? Para onde irei eu, Senhor? Se já andei no norte, no sul, já estive em Espanha, já estive na Bélgica, já vivo em todos os lugares, sou um homem viajado. Ouvem falar no meu nome aí por essa Europa fora e toda a gente me conhece. Tremendo, não é? Quando chega a algum lugar deste ministério, as pessoas cumprimentam-me e sabem quem eu sou, porque eu já tenho muitos anos de ministério. Porque eu já sirvo ao Senhor há muitos anos. No entanto, essas mesmas pessoas provavelmente estão a adiar a decisão nas suas vidas de poder nascer de novo e de realmente serem novas criaturas em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor está querendo apurar uma igreja que já existe há muito tempo, pessoas que já existem no ministério há muito tempo, mas muitas delas não nasceram de novo e não conhecem a Jesus da forma que têm que o conhecer. Porquê? Porque estão misturadas nas multidões. E nas multidões confundem-se. E nas multidões sobressai o tempo, sobressai a posição. Nas multidões sobressai aquilo que é religioso, aquilo que é da carne. Porque aquele que está em Cristo não sobressai nas multidões. Amém? Jesus Cristo, por isso mesmo, abandonava as multidões. Porque Ele não queria ser visto como aquele que juntava multidões. Ele queria apurar uma igreja decidida a servi-lo, uma igreja decidida a aceitar toda a palavra de Deus, a comer toda a palavra de Deus, a beber do sangue, a comer da carne, a viver o dia mau e o dia bom, com a mesma intensidade, aceitando aquilo que é bom e aquilo que é menos bom, com a mesma fé, com a mesma perseverança, não duvidando, não descredibilizando,
não menosprezando, não desacreditando. Jesus Cristo quer uma igreja convicta, uma igreja cuja sua fé é uma fé inabalável. Porque há muitas fés por aí. Eu tenho fé, eu também tenho fé, dizem muitos. Eu também tenho fé. Irmão, tu tens fé, irmã, tu tens fé. Eu tenho fé. E alguns dizem, eu tenho a minha fé. A tua fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé, o autor da nossa fé é Jesus Cristo. Amém? Então não é a nossa fé, é a fé de Cristo. Amém? Mas agora eu tenho a minha fé. Pela nossa fé, porventura, pereceríamos. Temos que ter a fé de Cristo. Amém? Deus vivo. Então, em Lucas 19, vamos ver outra decisão. É necessário tomar decisões. No verso 5 em diante, diz a palavra de Deus, fala de Zaqueu, toda a gente conhece esta passagem. Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Irmãos, este homem decidiu algo que é demonstrativo daquilo que é entender o propósito de Deus na sua vida. É demonstrativo, este exemplo de Zaqueu demonstra-nos que sendo ele um homem, pois, cobrador de impostos, aliás, não era só cobrador de impostos, era o chefe. Havia posição, embora fosse pequenino, a Bíblia diz que ele teve que subir a uma árvore para tentar ver Cristo. No entanto, seria um homem bem posicionado financeiramente e com algumas posses. No entanto, era mal afamado, porque as pessoas sabiam que ele vinha para tirar o dinheiro. É como o Ministro das Finanças, não é assim uma pessoa muito querida, não é? É um doutor, mas é o Ministro das Finanças. E ele só põe impostos e mais impostos, que digamos nós. Mas isso é outra história, são outros 500. E este homem, ao final deste encontro que tem com Jesus, toma uma decisão. Senhor, a partir deste momento a minha vida vai ser outra. Sim, porque um homem que toma uma decisão destas é representativo de que, a partir deste momento, este homem não será o mesmo. Este homem é convidado a descer da árvore e diz que desce rapidamente, com alegria. Quase que posso ler ali, rapidamente e com alegria. Não diz lá alegria, na minha Bíblia não diz, não sei se há alguma que diga. Mas diz depressa. E quando uma pessoa vem a Cristo depressa, vem com alegria. Amém? Não está cabisbaixo. Vem com alegria. Porque vai ao encontro do anelo do seu coração, de ter uma vida nova, de ser liberto desta e daquela área. Então essa pessoa vem com alegria porque põe em Cristo a sua única solução. Então Zaqueu viu que o seu coração, a sua vida não estava em ordem. Ele quis ver Jesus. E Jesus, ao olhar para cima e ver a ansiedade e a vontade que aquele homem tinha, dizia, anda para baixo que hoje convém-me passar na tua casa. E muitas vezes Jesus diz aos nossos corações, ao nosso interior, vem filho meu, vem, entrega-me o teu coração, porque eu sei que o teu coração necessita de mim. Estás ansioso, estás carente, porventura alguns momentos da tua vida andas frustrado, estás sem ilusão, não tens objetivos, todos os dias acordas triste e deitas-te ainda mais cansado e triste, revoltado e contrariado contra tudo e contra todos, inclusive é contra Deus. Vem! E este homem, ao invés de, muitas vezes a atitude da nossa vida é vir um pouco a ver o que é que isto vai dar, este homem diz, foi com alegria desceu a árvore. Dali não poderia vir nada de mal, porque ele sabia que mau era o seu coração, má era a sua direção da sua vida, má eram os propósitos e os princípios que regiam a sua vida. Mau era ele não conhecer a Deus. Ele sabia isso no seu coração. Então ele desceu com alegria. E ao final o resultado toma uma decisão. É a mesma coisa que dizer, Senhor, aqui tens o teu servo. Porque ele diz, olha Senhor,
Ele não diz desta maneira, mas é como se dissesse, olha, há qualquer coisa na minha vida que está a acontecer, eu não sei o quê, eu não entendo, mas olha, estou a sentir vontade de fazer algo que é extraordinário. E realmente é extraordinário que uma pessoa abastada de posses, que está acostumada a sacar dinheiro aos demais, é realmente um fenómeno extraordinário que essa pessoa agora de repente diga, somente porque recebe uma visita na sua casa, diga, olha Senhor, Mestre, aquilo que eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais, e de tudo aquilo que eu tenho eu dou metade. É um milagre, irmãos. Amém? É um milagre quando aceitamos e vamos a Cristo com alegria, com vontade de receber, com vontade de tomar a decisão. É com alegria que vamos. E o resultado é que o milagre acontece. Se este homem fosse necessário tirá-lo de lá de cima, arrastá-lo para ir a Cristo, não foi necessário. Mas se fosse, porventura o milagre não teria acontecido. Porque o Senhor quer corações contritos. Corações que realmente reconheçam que nada podem fazer sem Jesus. E este homem tinha reconhecido. E à primeira palavra de Deus, ele desceu automaticamente, depressa, diz a Bíblia. Desceu depressa, sem percas de tempo. Esta oportunidade é minha, disse Zaqueu. Ok, eu sou pequenino, eu esforcei-me, eu tive que subir à árvore, eu tive que me humilhar. As pessoas olharam para mim e disseram, ei, aquele não é o cobrador de impostos, aquele é o chefe do cobrador de impostos, aquele não é o pecador, aquele não é aquele que todos gostam de não se cruzar com ele na rua. O que é que ele estará a fazer ali em cima da árvore? É tonto? Zaqueu não estava preocupado com isso. Zaqueu estava preocupado com a sua vida interior. Zaqueu estava preocupado e sabia que não tinha um coração dirigido a Deus. Ele queria tomar a oportunidade de ter uma decisão. E ele tomou a decisão. Tomou a decisão por Cristo, porque isto elucida-nos. Porque o Senhor diz que a salvação veio àquela casa. Amém? E quando o Senhor diz que a salvação veio àquela casa, quer dizer a salvação veio à vida de Zaqueu. Zaqueu, a partir de agora, é um homem diferente. Zaqueu agora já não é mais aquele homem dedicado a defraudar os demais, a sacar, sem misericórdia, sem paciência, sem graça. Zaqueu já não é mais assim. Aquele homem a viver no seu íntimo, triste, a fazer perguntas sem obter respostas. Ele já não era mais assim, porque a salvação chegou à sua casa. E é assim quando a salvação chega a uma vida de uma pessoa. Respostas para as tuas perguntas começam a surgir. O provérbio 19:2 diz que não é bom decidir precipitadamente. Amém? Quantos creem nisto? É bom decidir precipitadamente? Sem dúvida alguma. A palavra de Deus, inclusive, até ensina que nós, ao construirmos um edifício, uma torre, devemos primeiramente sentar-nos e fazer as contas. Amém? E o que o Senhor quer é pessoas que realmente, quando tomem a decisão por Cristo, tomem a decisão realmente resultante de uma análise feita introspectivamente. Amém? Uma análise interior. O Senhor quer pessoas convictas do seu estado para realmente Ele poder transformar. Gênesis 13, verso 10. Estamos a falar de tomar decisões. 13:10, a palavra de Deus diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Amém? Toda a gente conhece a história de Abraão e de Ló. Amém? O momento da decisão veio a este homem, sabes? Este homem foi confrontado com uma decisão. Deus confronta-nos com decisões. Nesta manhã, porventura, Deus está-te a confrontar com uma decisão. Se optas por escutar a palavra ou simplesmente por olhar os passarinhos que estão nas árvores, as árvores a bailar, e negligenciar. Simplesmente ignorar a palavra de Deus. Essa é a tua decisão desta manhã, a primeira, porventura. Ou uma delas, independentemente se é a primeira ou a última. E diz que
ao ser confrontado com uma proposta irrecusável, aliás, diga-se de passagem. Vamos a ver. O que é que preferimos? Continuar a servir ao Senhor aqui com renúncia, todos os dias a ter que reprimir o velho homem, a velha carcaça, sempre baixa autoridade da liderança deste ministério, sempre haver alguém que quer dirigir a minha vida e que vem dizer que eu que não devo ser assim, que eu que devo ser assado. Ou então uma proposta irrecusável de uma vida fora do ministério, fora de Cristo, onde eu posso fazer aquilo que eu quero porque vou ter um bom salário e posso viver da forma que eu quero. Assim pensou Ló, mais ou menos. Porque, na verdade, Abraão e Ló estavam no momento da decisão. Mas Abraão, como tio, como homem de Deus, mais velho, homem que realmente conhecia a Deus e estava disposto a padecer, estava disposto a sofrer, estava disposto a estar vulnerável à vontade de Deus. Porque é necessário estar vulnerável à vontade de Deus. Há dias eu conversava na brincadeira, mas também um pouco a sério, com alguns irmãos, quando fui a Coimbra, que é necessário estarmos vulneráveis e sermos como as folhas das árvores. Não destas árvores aqui que estão seguras, mas das árvores, das folhas que estão fora da árvore, em que vem o vento e nos leva, e vem o vento e nos leva. Mas é o vento do Espírito, não é o vento do nosso coração. Não é o vento deste mundo, é o vento do Espírito. Então Abraão era um homem que estava vulnerável à vontade de Deus e à vontade do Espírito Santo. E ele colocou a situação, a proposta à frente do seu sobrinho. Há problemas, ok, vamos resolver. Escolhe, dou-te a primazia. Ló foi provado naquele momento e realmente foi o seu coração, provou que não era um coração voltado a Cristo, não era um coração voltado a Deus. Amém? Porque ele decidiu, a decisão foi parcial. Tomou a decisão de escolher aquilo que era bom para si, menosprezando a vontade de Deus e menosprezando o seu tio Abraão. E muitas vezes nós na igreja somos assim. A igreja é assim muitas vezes. A igreja não está sensível à vontade de Deus, então toma muitas vezes decisão, e a igreja és tu e eu, tomamos decisões que muitas vezes depois viemos a constatar que são más decisões. Amém? Eu não sei se está aqui alguém que já tomou uma decisão e um tempo mais à frente constatou que era uma má decisão. Está aqui alguém? Menos mal que são poucos. Menos mal que são poucos. Estão aqui muitos Abraãos. Estão aqui poucos Lós. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo tu que não levantaste a mão. Eu e tu, todos, 100% dos que estamos aqui nesta sala, já tomamos decisões totalmente fora de Deus. Amém? Estou seguro para o dizer. E muitas vezes tem que ser o Senhor a endireitar os nossos caminhos. E muitas vezes é a misericórdia de Deus, que foi manifesta aqui também, em Ló e na sua família. Porque realmente, seguidamente, a misericórdia manifestou-se através de Abraão na família de Ló. No entanto, no momento da decisão, o que Ló fez foi tomar a decisão errada. E eu quero deixar-te esta mensagem, a mensagem da decisão. Que tu possas decidir por Cristo. Tu possas decidir pela palavra de Deus, tu possas decidir por servi-lo, por segui-lo. Tu possas decidir deixar o teu passado para trás. Tu possas decidir carregar a tua cruz. Tu possas decidir colocar a prioridade da tua vida em Cristo Jesus. Amém? Esta é a decisão que tu deves tomar. Esta é a decisão mais importante. O caminho mais fácil nem sempre é o que vai nos trazer à vitória da nossa vida. Lot provou isso mesmo. O caminho mais fácil, o caminho mais frondoso. Curiosamente, quando o povo de Israel saiu do Egito, curiosamente alguns se perguntaram dentro do povo: mas porquê? Porque Deus diz que mandou, ao invés de ir dirigir o povo na saída do Egito,
em direção à terra prometida, ao invés de dirigir o povo pelas cidades já edificadas, pois seria muito mais fácil, o povo teria uma forma mais fácil de se autoabastecer, de poder viver enquanto fazia a travessia. Não. Diz que fez o povo rodear o deserto, ir pelo deserto. Curiosamente, o povo começou a intrigar-se e a falar entre si, mas afinal Deus saca-nos do Egito e agora vai-nos fazer atravessar pelo deserto. Muitas vezes as nossas decisões são decisões que aparentemente indicam o caminho mais fácil, porque olhamos com os mesmos olhos com que Ló olhou. Fugimos ao deserto, fugimos à provação, fugimos ao tempo de tratamento que o Senhor tem para nós. Sim, porque o deserto é tempo de tratamento. E muitas vezes as nossas decisões na nossa vida, na nossa família, na igreja, no ministério, são tomadas de acordo com aquilo que nos parece mais fácil e vantajoso, pessoalmente falando. Amém? Se calhar aqui não sei. Eu muitas vezes sou confrontado com essa realidade. E tenho que me envergonhar a mim próprio. Então diz que Deus mandou o povo sair pelo deserto, porque Deus sabia que ao tirá-los do Egito, era necessário que eles o conhecessem tal qual ele era. E muitas vezes as nossas decisões são tomadas de forma a fugir à aprovação, a fugir do deserto, a fugir da dificuldade. E isso é o que faz haver uma igreja fraca, uma igreja enfraquecida, porque as decisões são mal tomadas. Porque Deus tem um propósito e um plano, e a igreja constantemente, nós todos pessoalmente, tentamos rodear o problema. Quando vem um problema à nossa vida, dificilmente o vemos como vindo da parte de Deus. Quando vem uma situação adversa à nossa vida, começamos, não digo toda a gente, alguns de nós, eu começo algumas vezes, logo nos meus pensamentos, o que sai é a murmuração, a crítica, a queixa. Não sei se acontece com vocês, eu estou suscetível a isso. A mim acontece-me algumas vezes, e o resultado é que eu tenho que me humilhar e pedir perdão a Deus, porque não há outro caminho. Mas muitos de nós estamos enfraquecidos, e não estamos no propósito de Deus, sabes porquê? Porque também de acordo àquilo que o povo pensou e murmurou, perguntamos muitas vezes, porquê? Porquê é que eu tenho que ir por aqui? Porquê é que eu tenho que passar por isto? Porquê é que eu tenho que viver com esta pessoa? Porquê é que eu tenho que resolver este problema se foi o outro que o criou? Porquê? E tantos porquês fazemos que as decisões que tomamos são o resultado das nossas inquietações pessoais, ao invés de tomarmos a decisão por Cristo e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Abusa de mim. Quero ser-te fiel. Quero aprender a servir-te. E como é que vamos aprender a servir a Deus se não estamos experimentados no serviço? O que é servir a Deus? É vir à igreja levantar as mãos? Também. Mas temos que ser homens experimentados em Deus. Amém? Para podermos dirigir outras pessoas, temos que ter a experiência das situações. Não podemos dirigir ninguém sem experiência. Temos que passar por elas. Temos que passar pela experiência da vida em Cristo. Amém? Toma a decisão por Cristo. Abandona-te nas mãos de Deus. Experimenta a Cristo na tua vida. Deixa que realmente Ele possa ajudar-te a decidir nas encruzilhadas da tua vida, nos cruzamentos que vais encontrar. É tão importante que não tenhamos, tal qual dizem no Provérbio 19:2, decisões apressadas, fruto de um coração irrequieto, inconstante, emocional, sentimental. E muitas vezes vamos em pós desse sentimento e dessa emoção e vamos por caminhos que os quais não os conhecemos. Que normalmente alguns de nós, e a Bíblia diz que ao homem todos os caminhos parecem bons, mas o seu final, a morte. Não deixes que isso aconteça na tua vida. Se és chefe de família, vira a tua face a Cristo, pois a tua família também está dependente disso. Vira a tua face a Cristo. Se és jovem, volta a tua face a Cristo. Se não és tão jovem assim, aproveita os anos de vida que Deus ainda tem para ti para lhe servir com alegria. Mas toma a decisão certa na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deixo-vos com esta mensagem. Amém? Glória a Deus.
Gloria a Dios, amén. El Señor está